Pessoal, bom dia, tudo bom? Estamos nós aqui novamente com o nosso podcast Sobretudo, que está bombando nas redes sociais. Eu mal consigo ir no shopping, no cinema, nos restaurantes. Tá uma loucura, não consigo andar na rua. Todo mundo quer me atropelar. Mas de qualquer maneira, hoje estou aqui a Cléo Prado. Cléo, obrigado pela sua presença. A Cléo, ela é diretora de futebol profissional feminino do São Paulo Futebol Clube. Está envolvida há anos com essa questão do futebol feminino, que é uma pauta muito interessante, até porque teremos a Copa do Mundo aqui, daqui 2 anos, o ano que vem, 2027, daqui 2 anos, tá certo. Vai ser no Brasil, todos sabem. E a Cláudia já está envolvida com futebol há muito tempo. Ela é conselheira vitalícia do São Paulo, está no segundo mandato dela, já foi diretora das categorias de base do São Paulo Futebol Feminino, daquela geração de 98, 2002 do São Paulo, com Formiga, Cici, Kátia Helena, enfim, conhece tudo de futebol feminino. Vai ser um papo interessante, gostoso, diferente. Estamos aqui gravando, sobretudo, nas dependências do PKT Studio. PKT com uma estrutura espetacular, fantástica, aqui no WTC Senu, na Berrine. Você precisa conhecer, tá? Cléo, obrigado pela sua presença. Muito bom tê-la aqui com a gente, falando sobre futebol feminino, com a pauta aí do momento. E aí? Obrigada, Ronaldo, pela oportunidade. Falar sobre futebol feminino é sempre um grande prazer. É o nosso dia a dia. E nós gostamos muito da pauta e trabalhamos sempre por ela. Me conta aí, fala pra gente a questão hoje, o futebol feminino no Brasil, emplaca, não emplaca, vai, volta, como é que você encara isso? A gente percebe que sempre as pessoas estão fazendo esforço para emplacar, mas falta alguma coisa, não falta? Eu não digo na Copa do Mundo, nos momentos maiores, mas no dia a dia do futebol feminino, conta pra gente qual é a média de público, como é que é o dia a dia do futebol feminino fora das grandes competições, Olimpíada e Copa do Mundo. É diferente de outras épocas, eu que estou no futebol feminino há muitos anos, hoje o futebol feminino é a realidade, não há retrocesso. É a única garantia que nós temos. Há tempos atrás, você montava uma equipe e não tinha essa segurança que essa equipe continuaria a existir. Hoje, realmente não há retrocesso, embora ela ainda só está efetivada com essa garantia para os clubes da Série A do brasileiro, por enquanto. Mas há projetos que isso se estenda até a Série B e Série C. A obrigatoriedade. Infelizmente, muitas coisas que acontecem no Brasil, ela vem sempre através da obrigatoriedade. Sim. Não deveria ser, mas é assim que funciona. Seja ela para o bem ou para o mal, sempre foi. E vai continuar sendo. Hoje os times explica pra gente como funciona isso. Hoje todos os times da Série A são obrigados a ter uma equipe feminina profissional de futebol, é isso? São obrigados a ter uma equipe de futebol feminino profissional e uma de base. Qualquer base. Tem que ter uma de base. Qualquer base. Não precisa ser uma base completa, mas qualquer uma de base para fomentar o departamento. A formação de novos atletas. Exatamente. E me fala uma coisa, não necessariamente esses times da Série A que tem uma equipe profissional estão disputando o campeonato da Série A, até porque eu vejo a Ferroviária lá e tal. Ele tem que ter equipe que pode estar na Série B ou eventualmente não na Série A, é isso, né? Sim, sim. Dos 20 clubes da Série A, nós temos hoje 18 na competição. Então, entendi. 16 esse ano e passando para 18, foi feito um trabalho agora onde vai ter um crescimento orgânico. 2025, 2026, até 2027, para fecharmos 2027 com 20 clubes. Tá. Dos últimos 6 campeonatos, o Corinthians ganhou 4 ou 5, se eu não me engano. Eu não sei como é que está esse ano. O porquê dessa predominância do Corinthians na questão do futebol feminino? Eu sei que o técnico do Corinthians, o Arthur Elias, foi para a seleção principal, né? Eu vi o porquê disso, não há uma maior divisão entre os competidores na questão do futebol feminino. Isso é muito de fase. Por exemplo, o São Paulo, nos anos de 97, 98 até 2000, ele também era essa hegemonia. Sim. E quando foi fechado o departamento, essas atletas se dissolveram e foram agregando para outros clubes. Na verdade, o projeto do Corinthians foi um projeto montado, estruturado, para que ele tivesse essa longevidade. Mas uma coisa mais estruturada. Então, eles realmente construíram um projeto. O projeto começou através do Audax, com a parceria com o Audax, e ele foi se estruturando. Legal. O São Paulo foi por outras vias. O São Paulo
É um projeto que ele começou também com o Centro Olímpico, estruturado com o Centro Olímpico como apoio, e ele também está galgando. Quando você fala da parte de torcida, existem alguns mecanismos que você pode utilizar para trazer público. E o Corinthians começou a usar esse mecanismo já há algum tempo. A gente vem tentando utilizar também. Tanto é que nós já fizemos os jogos que nós fizemos no Morumbi. No primeiro jogo que fizemos dentro dessa gestão, nós tivemos 28.400 pessoas. Só do futebol feminino? Só no público do futebol feminino. Beleza, hein? Inclusive, o próprio São Paulo estava jogando em Minas contra o Cruzeiro, no mesmo dia. E o futebol feminino paga-se ingresso? Paga-se ingresso. Isso não com é o mesmo bilheteria. valor, não é o mesmo valor do futebol profissional, do futebol masculino. Não. É um Mais valor baixo. menor. E quais as grandes dificuldades quando se diz estádios e torcida? Principalmente para o São Paulo. Hoje nós temos um dos maiores palcos do Brasil. Então é muito complicado você colocar um público que pague os custos de um Morumbi. Mas uma pergunta, uma questão. Por que não colocar os jogos do futebol feminino no mesmo dia como preliminar do futebol masculino, se os clubes são praticamente os mesmos? Isso é inviável, não é, logisticamente não faz sentido. Existem alguns gargalos. Isso era feito pela Federação Paulista em 98. O próprio presidente Fará ele fazia isso com o feminino. Hoje, trazendo para hoje, fica inviável porque você cobra o ingresso do feminino separado do masculino. Fazendo isso, automaticamente você tem que abrir mão dessa cobrança. Da receita. E outro impacto também, antes a obrigatoriedade é quando você fosse jogar, você teria que estar com o estádio liberado 2 horas antes. Hoje são 5 horas antes. Tem a questão de vestiário também, tudo, né? Tem Envolve clubes tudo. que não têm a quantidade de vestiário necessária. Não imaginava. Existe uma logística, existe uma parte estrutural bem complicada. Eu fiz a pergunta já sabendo o que se passa, só para o pessoal ter conhecimento do que se passa. Mas a gente percebe que algumas pessoas perguntam isso. Sim. Mas, logicamente, não tem vestiário, não tem estrutura, toda uma questão de logística que dificulta um pouco. E outra coisa, o futebol feminino por si só, ele seria rentável? Salário e receita de bilheteria e patrocínio? Se for feito um bom trabalho, sim. O que é um bom trabalho? Um bom trabalho é você ter uma boa gestão de marketing, trazendo realmente os parceiros para dentro, você fazer um trabalho com o pé no chão, sem extrapolar os limites financeiros, porque não adianta muito você montar um time dos sonhos com valores irreais. Você pode montar ele 1, 2 anos, no terceiro você vai quebrar. A conta não paga, porque as contrapartidas que nós temos de premiações ainda não paga a conta. Não fecha. Não fecha, essa conta não fecha. Hoje os patrocinadores do feminino são os mesmos do masculino? Não necessariamente. Por exemplo, o São Paulo, hoje nós temos a Superbet, que ela é masculino e feminino, nós temos a BC Construção, que é masculino e feminino, legal. Mas nós temos exclusivo a BIS e o Texas. Que é só o feminino. É só feminino. Mas a BIS é do grupo Mondelez, que é da... É do Mondelez, mas ela só patrocina o feminino. Patrocina o feminino do São Paulo e o feminino do Cruzeiro. Entendi. São patrocínios pontuais de equipes. Então, você estava falando que seria um bom trabalho para poder que seja rentável, o público vá ao estádio. O que teria que ser feito? E não é feito. Teria que ser feito e não é feito. Na verdade, a gente está tentando começar a construir isso. Muitas pessoas falam, por que você não vincula a venda de ingresso ao masculino? Que poderia ser... Você compra o ingresso do futebol feminino, você ganha 5% de desconto no ingresso do masculino. Sim. Só que o público do feminino ainda é diferente do masculino. É outro, né? É outro, e mesmo que seja, muitos do masculino vai comprar esse ingresso para ter esse benefício, e o desconto que vai ser dado na venda do masculino paga tudo que o feminino arrecadaria. Entendi. Entendeu? Então eu estaria dando prejuízo para o próprio clube para me beneficiar. Em detrimento do... Então não funciona assim. A gente entende que o clube, São Paulo Futebol Clube, é uma empresa e é uma gestão só. E nessa gestão a gente tem que tomar cuidado onde a gente mexe, que pode prejudicar o todo. Se o todo ganhar, todos ganham.
Então, dentro do São Paulo, o futebol feminino a gente percebe que tem uma atenção interessante. É ideal, não é ideal? Você acha que o clube poderia fazer? Falando do São Paulo, que você está lá dentro há mais de 20 anos, 30 anos. A gente fala do São Paulo e depois você pode falar do cenário nacional também. Hoje, dentro do São Paulo, o futebol feminino tem a atenção que você imagina ou você ainda acha que falta alguma coisa? Dentro do São Paulo. Sempre vai faltar alguma coisa. Lógico. Mas eu acho que dentro do que eles podem nos oferecer, eles nos oferecem. Isso legal. Que bom. Não tem a menor dúvida. Hoje nós temos uma estrutura muito boa. Nós temos o próprio time, eles já têm contigo o sentimento de pertencimento. E nisso no futebol feminino é uma coisa muito natural e normal no masculino, mas no feminino não é. Porque nós temos clubes que eles têm o futebol feminino, só que o futebol feminino não está no clube. Ele é um anexo ao clube. Sim. Entendeu? Então esse sentimento... São Paulo é tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Lá eu tenho... Hoje nós temos um refis próprio, nós temos o campo de treinamento, com os nossos horários reservados, nós temos a alimentação apropriada para as atletas. Onde elas treinam? Em Cotia? Não. Nós treinamos no campo social mais por uma questão de logística. Temos o espaço de Cotia para treinar, mas nós só utilizamos se eu for fazer um jogo em campo gramado natural, um pouco antes eu faço 2, 3 treinos em Cotia para adaptação do solo. Mas no dia a dia, para a gente é melhor. Para eu fazer toda essa mudança para Cotia, é uma logística muito pesada e muitas transformações de vidas. Imagina você pegar um elenco e todas as meninas terem que morar na região. É complicado. Primeiro, o custo seria altíssimo. Essa é uma coisa interessante. A gente vê o salário do futebol masculino, é uma coisa que qualquer volentão cabeça de bagre aí que dá um passe de 2 metros e erra, ganha 300, 400 pau por mês. Eu fico indignado com isso, mas é a realidade do futebol masculino. Qualquer cara que sai da base, um garoto com 17, 18 anos, nunca teve a experiência de futebol profissional, ganhando 400 reais, R$1.000 por mês. Qual é a faixa salarial, não das estrelas do futebol feminino, quanto ganha em média no São Paulo, que a gente sabe que é um clube que deve pagar bem, e de uma maneira geral nos outros clubes por aí? Qual é a faixa média de salarial do futebol feminino? Os clubes da Série A, uma média bem assim, realista, assim, em torno de 15, 20 mil. Nossa senhora, comparado com o masculino é um absurdo, você não acha? Eu acho, mas em contrapartida, quanto tempo existe o feminino e quanto tempo existe o masculino? Eu acho que a gente tem que trabalhar, viver nessa crescente, mas sempre dentro de uma realidade do que pode ser feito. Eu acho que a grande diferença do masculino para o feminino são as disparidades. No masculino, você pega talvez 2% que ganhem salários astronômicos. Não, sim. 5% que ganham ótimos salários. Mas a grande maioria, ganha nada, é verdade. A maioria está muito abaixo disso. No feminino, quando eu falo times da Série A, com certeza você vai pegar meninas do feminino que ganham muito mais que o masculino. Então eu acho que a gente vem numa estrutura melhor de construção. Acho que vai melhorar? Lógico que vai melhorar e tem que melhorar. A gente tem que buscar sempre melhora. Mas eu acho que organicamente a gente cresce com mais estabilidade. Mais sustentável, crescimento mais sustentável. Muito mais sustentável. Tá, e me fala uma coisa, você falou que todos os times têm que ter um time profissional e um da base. Isso naturalmente é o aspecto da renovação do futebol feminino no Brasil e passa pela seleção brasileira. Sim. A gente viu os Jogos do Brasil agora recentemente no Sul-Americano e ainda vê a Marta jogando com 45 anos, uma coisa assim. Ou seja, a renovação passou. A Marta, que na minha opinião é a maior jogadora de todos os tempos, de futebol, não só no Brasil como no mundo. Isso fiquem claro. Mas a idade chega para todo mundo, né? Sim. E para ela mesma confessa isso. Como é que faz essa renovação? Então, tá dando resultado, não tá dando resultado? Porque a gente não vê nada de muito novo aparecendo. Ela está dando resultado e na verdade ela está sendo construída há pouco tempo. Essa é a maior verdade. Tanto é que de equipes do Brasil que tem umas bases consolidadas, nós temos pouquíssimos clubes. Tá. Excelência São Paulo, Ferroviária, Inter, o Corinthians começou também a investir um pouco mais na base, aí começaram a bater... E o Palmeiras não tem o trabalho de base bom? O Palmeiras começou esse ano. Mas o masculino da base do Palmeiras é impressionante. Impressionante.
E o feminino das já melhores. é melhor, né? Sempre falam isso. O feminino, o diretor começou esse ano com a categoria sub-20, mas a ideia é manter a 20 e a 17 no próximo ano, isso é o que ele disse. Mas a 20 consolidada já. Eu vou te fazer uma pergunta agora interessante. Você deve saber o número, se puder falar, você fala. Quanto custa, olha, a gente está na imprensa Sim. toda, quanto custa o futebol feminino do São Paulo? Salário, logística, deslocamento, bom, tudo. O pacote todo, futebol feminino no São Paulo, quanto custa por ano? Aí você já vai mexer com números de orçamento. Não, fala uma coisa. Eu vou te falar em a gente vem. Nós somos o 6º orçamento do Brasil. Sexto? 6º. Poxa, achei que você tivesse mais segundo, primeiro, terceiro. Não. Nós fazemos um trabalho de renovação muito grande. Hoje, no time principal, eu tenho 12 jogadoras da base, que eu trouxe da geração que eu construí. Quando eu estava na base, eu trouxe na subida profissional 13 jogadores. E me fala uma coisa, uma curiosidade. Existe negociação no futebol feminino, compra de direitos econômicos, direitos de imagem, enfim, os direitos econômicos e de transferência. Tem no futebol feminino também ou não? Tem. Ele não é tão... Ele é mais recente. Nos últimos 2 anos ele vem acontecendo com mais frequência e agora é uma crescente. Você comprar o passe, como tem no futebol. Mas tu não tinha no feminino? Não tinha. 2 anos... esse mercado ele está consolidado? Existem transações? Está consolidado. E você vai perceber que agora no final do ano, com certeza, nós teremos vendas assim com os valores bem interessantes. Que legal, né? O universo do futebol feminino bem interessante. Sem dúvida. Se você vende um atleta por $1 milhão, ele é praticamente 50% de um departamento. Então você mantém um departamento um ano. Que bom, que bom. E me fala outra coisa, a gente vê, por exemplo, todos os clubes de futebol com endividamento altíssimo. Corinthians, 2,5 bilhões, São Paulo beirando 1 bilhão, o Santos também nem se fala. Tirando o Palmeiras e o Flamengo, todos os times estão com endividamento. O Atlético Mineiro acabou de sair aqui, é uma SAF, mas não está dando certo. Vasco, bom, não vamos entrar nesse detalhe. Como é que nesse cenário de contingenciamento que todos os clubes estão vivendo, eu imagino, eu não sei, o São Paulo também, como é que você faz para lá dentro de Braz conseguir contornar isso e manter a força do futebol feminino? Na verdade, nós fizemos a programação que nós fizemos para 2025, ela meio que foi superada. A programação orçamentária, que nós fizemos uma programação com um orçamento igual de 2024. A grande diferença é que em 2024 eu participava de 2 competições, Campeonato Paulista e Brasileiro. E eu fui com o mesmo orçamento para 2025, participando de 5 competições. Supercopa, Paulista, Brasileiro, sendo que o próprio Campeonato Paulista aumentou mais 3 jogos da sua linha, Copa do Brasil e Libertadores. O mesmo orçamento do ano passado. O mesmo orçamento. Então, a gente costuma falar que a gente costuma fazer algumas mágicas. Quais seriam? Quais seriam? Você tentar... Primeiro é você ser muito verdadeiro com o teu elenco. E todas as vezes que a gente negocia com o atleta e comissão, a gente não vende sonho, a gente vende projeto. Vende realidade e projeto. E projeto. Eu sempre falo isso para as meninas. Aqui a gente vende projeto e a gente cumpre com aquilo que a gente propõe. Então, eu não vou enganar ninguém, eu não vou oferecer coisas que eu não possa cumprir, e que isso é o grande problema hoje do futebol masculino, né? No normal, no feminino também tem bastante. Muitas atletas com grandes problemas, problema na justiça, um monte de coisa, porque realmente os clubes oferecem algo e não cumpre. Então, a gente não gosta de trabalhar com esse perfil. E também o próprio presidente Júlio, ele vem buscando reuniões mensais, onde a gente senta e está sempre falando sobre orçamento, está sempre sendo cobrado sobre orçamento. Então, tudo que se pode secar, a gente seca. Mas a gente entende também que hoje a gente pode dar 2 tipos de retorno para fazer essa compensação financeira. Entendi. É o retorno através de trazendo parceiros, patrocínios, e esportivamente, através da imagem. Das premiações. Entendi. As premiações podem realmente zerar essa conta. E a premiação do futebol feminino costuma ser boas por parte da CBF e da Federação Paulista?
Por enquanto, não. Por enquanto, Nem chegam perto do... Nem sonho. Nem sonho. O masculino, Copa do Brasil masculino, a premiação 90 milhões. 101 milhões. 101 milhões, foi 90 ou ano? A do feminino é 1 milhão. 1%? 100 milhões, 1 milhão, 1%. Não, mas aí é muito pouco. É bem complicado. Então, mas está sendo um trabalho que está sendo realizado. A gente tem tentado levar esse olhar para as instituições, tanto Federação Paulista quanto CBF sempre tem aberto essa discussão para que a gente nós conseguimos grandes avanços dos aumentos das cotas com a CBF, foram muito, muito bons, nos ajudam muito, mas a gente sempre busca mais, porque a gente entende que é a contrapartida do nosso departamento, que senão o departamento não consegue se pagar, não consegue se pagar, e não evolui, né? E não evolui. Então, dinheiro traz dinheiro, e dinheiro traz... Lógico. Você vê a premiação agora do Mundial Interclubes masculino, é uma coisa absurda, R$1 bilhão. Então. É um negócio... Aliás, os europeus só foram por conta disso. E me fala, você falou de CBF, agora mudou o comando da CBF, aliás, CBF é um mistério que existe no Brasil, enfim, e foi o Samir Chaoudi, né, do Amapá, nada contra o Amapá, mas é uma pessoa sem nenhuma experiência no mundo do futebol, o pai dele é presidente da federação há 42 anos, logo não se pode falar em renovação. E qual é o olhar da CBF? E durante muito tempo o Marco Aurélio Cunha, se não me engano, foi diretor de futebol feminino da CBF, que é conselheiro de São Paulo, né? E como é que está hoje nessa nova composição da diretoria da CBF, com esse novo presidente? Imagino que já deve ter tido contatos. Quem está cuidando do futebol feminino na CBF? Qual é o olhar da CBF agora, atual diretoria que acabou de assumir, com relação ao futebol feminino? O presidente Samir, ele gosta muito do futebol feminino, tanto é que, se você perceber nas mídias, ele foi na abertura do amistoso. Mas ele tem que gostar. Ele tem que gostar dele, é presidente da CBF. Mais ou menos, isso não é uma regra. Mas tem que gostar, futebol feminino é futebol, tá embaixo do guarda-chuva dele, se ele não gostar, eu não tô entendendo mais nada, pô. Mas não funciona assim. Vamos lá. Politicamente não funciona assim. Eu sei, mas... não deveria. Eu entendo o que você está falando, não deveria. Não deveria, não pode não gostar. Exatamente. Tem no seu escopo de trabalho. Claro. Mas você percebe que ele realmente gosta, que bom. Ele se interessa. Hoje na CBF tem uma mulher na vice-presidência, isso também é um ganho, porque o olhar realmente muda. Ela é ligada ao futebol, você sabe? É ligada ao futebol, ela sempre vai... Futebol feminino. Sim, acho que ela era presidente de uma federação do norte também, uma coisa assim. Ela tem passagem de federação, tem ligação, sim. Mas são pessoas interessadas, o que a gente percebe que eles estão ouvindo bastante, internamente, as pessoas que estão no futebol feminino lá, que nos passa, que eles têm ouvido, têm buscado melhorias, vai começar a abrir essa conversa com os clubes para que tragam essa... Não seja uma reivindicação. Esse olhar, as dores, eu acho que a gente tem que viver as dores junto. Tanto quem passa e quem produz. Lógico. Então a gente tem que viver isso junto para equalizar e crescer junto. Porque ninguém está aqui também para levantar uma super bandeira e exigir tudo. A gente está aqui para saber até onde um pode chegar, ir, claro, até o outro, e assim a gente caminhar junto, passo a passo. E me fala uma coisa, daqui 2 anos vai ter a Copa do Mundo de Futebol Feminino e o Brasil é sede. Sim. Seremos sede novamente, a segunda que será feita aqui, né? E nós estamos há 2 anos na Copa, não é nada, né? É um ciclo. Vai respirar. Quais são os movimentos que estão sendo feitos no sentido não só da organização, como da formação de uma boa equipe para fazer um bom papel? Porque, infelizmente, o Brasil em grandes competições sempre bate na porta, né? Nunca, sempre vice, parece que falta alguma coisa. E com a Copa do Mundo sendo aqui, como que está a preparação? Você sente que já está sendo movimentado de alguma forma, não só na questão de organização, como na questão de formação de uma equipe forte para competir na Copa do Mundo? Sim, eu acho que o passo que a CBF deu foi muito importante. O Arthur, ele tem o sangue vencedor. Pessoal, um detalhe, Arthur Elias é o técnico da seleção feminina principal, que era técnico do Corinthians e assumiu no lugar da Pia, que era aquela sueca, certo, Cléo? Isso, certo. Ele tem um DNA vencedor. Ele é dessa geração, que a gente chama de geração sangue no olho.
Então, o olhar muda completamente. Ele montou uma comissão técnica que é muito próxima dos clubes, onde praticamente 2 meses antes de qualquer tipo de amistoso, nós sempre temos alguém da CBF dentro do próprio clube, Pô, que legal. observando as atletas, nos ligam, as comissões dos clubes e comissão de CBF estão sempre interagindo para saber como andam as atletas, o que está acontecendo. Pô, que legal. Então está tendo essa sintonia. Essa comunhão, né? Muito legal. Então eu acho que vai haver essa formação. Sempre foi assim? Não. O Edinaldo não era. Vamos falar nomes. O Edinaldo, ele sempre foi um presidente muito atuante pelo futebol feminino. Que bom. Todos os passos que nós temos até hoje ainda é Edinaldo. E anterior ao Edinaldo era o Caboclo, que é conselheiro do São Paulo. Sim. Do Caboclo, a movimentação que teve ali foi mais devagar. Não foi tão dinâmica quanto foi do Edinaldo. O Edinaldo realmente ele pegou o futebol feminino como bandeira. Que legal. Exatamente como bandeira. Todas as conquistas que tivemos no futebol feminino até agora, ainda é fruto do Edinaldo. Que sucedeu o Caboclo, então. Exatamente, ainda é fruto do Edinaldo. Então, daqui para frente, o Samir vem para complementar isso que está dando certo. Que bom. Continue assim, né? Eu também acredito. Eu espero que seja uma boa Copa do Mundo, invista, né? Os clubes vão manejar, os patrocinadores principalmente, e o público vai lá. Eu tive a oportunidade na Olimpíada e ver jogos da seleção brasileira e na última Copa do Mundo também. É um ambiente agradável, bem gostoso. É família, é muito diferente. É legal. Tem muitas pessoas que quando tem jogo do futebol feminino, eles querem conhecer o estádio, eles falam, nossa, vai ser uma grande oportunidade Então, para levar crianças. Por que não vinga de uma maneira efetiva? O que falta? Cara, a gente precisa investir mais em comunicação, em divulgação, em apelos. Os clubes ainda dependem muito de torcida. Então, você tem que pedir para coordenação, para os presidentes de torcida para apoiar. E vem deles querer ou não apoiar. Sim. Questão política, então. Você é mais ou menos refém. O Carneiro, o presidente da Federação Paulista, ele é um amante do futebol feminino, demonstra isso, apoia. Ele é fantástico. Renato Carneiro Bastos, pessoal, presidente. Primeiro, ele é apaixonado realmente por futebol feminino, e quando você entra na Federação Paulista, você percebe que o grande público ali de trabalho mesmo são mulheres. Que bom. Ele gosta desse universo. Trabalha muito, acho que é a federação mais organizada, que mais tudo que propõe realiza com excelência, e você vê que eles estão buscando sempre mais. Ele era um nome cotado para ser presidente da CBF, mas parece que não teve o apoio esperado das federações, a quantidade de assinaturas e de clubes, né? Mas ele foi bastante cotado para a CBF, né? Sim, ele é um grande nome político aí que bom, qualquer momento ele vai bater lá. Esperamos. Acho que naturalmente, né? E falando de questão política, presidente, eleição, tudo isso mais. O São Paulo agora no final do ano que vem tem que fazer, até porque o Júlio Casares já está 2 anos como mandatário, vai ter uma eleição lá para presidente, isso já está previsto e tal. Como é que tá bom? Você que é uma conselheira vitalícia, está nos bastidores, acompanha, como é que está essa movimentação interna no clube lá, com nessa eminente troca, não tem, de presidente, como é que você está chegando, como é que está a movimentação dentro do clube com relação a isso? Então, essa movimentação... Porque o São Paulo não tem muita oposição, né? Hoje lá, meio que o trabalho da situação meio que ofuscou a oposição. Como é que está essa movimentação lá? Já tem alguns sinalizadores, algumas pessoas, alguns nomes surgindo no cenário? Como é que está isso? Eu acho que politicamente é bem complicado ter essa movimentação nesse momento. Eu acho muito cedo, né? É muito cedo. É muito cedo. Você acaba atrapalhando uma gestão que está se desdobrando para entregar um bom resultado. Eu concordo. E queira ou não queira, os presidenciáveis naturalmente saem da gestão. Então é muito complicado. Eu acho que agora é o momento mais disso mesmo, de um apoiar o outro, observância do movimento, e aquele que estiver mais preparado no momento certo recebeu o apoio de todos. Eu acho que tem que ser uma construção. Ali nós temos vários líderes, e esses líderes têm que colocar o que pretende. O currículo na mesa e ser avaliado. E ser avaliado. A gente sabe que esse é o melhor dos mundos, mas não é assim que funciona nos clubes de futebol, né? Eu falo... O que está acontecendo no Corinthians lá é uma baderna. Está mais em página policial do que em página esportiva. É uma coisa que eu nunca vi
parecido na minha visão, talvez do Vasco lá atrás, mas o que está acontecendo lá, a gente sabe que isso tudo que você está falando é muito bonito, é muito romântico, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Os interesses individuais, às vezes, o cara quer pôr nome, antecipa, queima a largada, já quer colocar o narizinho para fora. Isso em todo o clube. Por mais que a gente. O Flamengo Acho que agora. no mundo, né? O Flamengo com todos os títulos, faturamento, tá uma guerra política. O Marcos Braz caiu, pois outro. Não, ninguém tem sossego no universo do futebol, porque envolve paixão e razão. Então vira uma bagunça danada, né? Mas voltando ao futebol feminino. Acho que você estava falando agora que todos têm uma categoria de base e tal. As meninas que vão procurar, eu queria que você desse um perfil, um retrato, de quais são as meninas que vão procurar ser jogadores de futebol feminino, mesmo vendo todas as dificuldades com questão salarial, achar clube para treinar, a mídia, tudo isso que a gente já conhece. Quais são essas meninas, qual é o público, qual é o perfil desse pessoal e qual por cento há de desistência no meio do caminho? Ou seja, pô, não quero mais, isso realmente não é para mim, é muito complicado, e o porquê disso? A procura é muito grande. O perfil e os sonhos são muito parecidos com o masculino. A menina ainda, ela leva uma vantagem sobre o menino, porque o menino, ele chega a um certo momento que ele precisa trabalhar. Porque a própria família começa a cobrar. Você precisa trazer dinheiro. A menina ainda, pelos tempos, ela consegue ter esse tempo mais maior, moroso, que você pode se dedicar um pouquinho mais, estuda mais, se dedica mais nessa linha, pode tentar mais. Você tem tempo. O menino já é mais cobrado. Mas os anseios, os sonhos são os mesmos. E a procura é imensa. É muito grande? Imensa, imensa. Eu lembro na base... Se alguém no São Paulo, alguma menina, bom, uma dica da Cleo aqui para vocês agora, se alguma menina quiser fazer a peneira, no meu tempo era peneira, ainda é peneira, né? No São Paulo, como deve proceder? Qual é o período, onde ela deve procurar, como é que funciona? Eu acho que até falo pro público que está assistindo, a primeira coisa, siga as redes sociais. Através delas, vocês vão ter todas as informações e o período adequado onde vai ser destacado essas peneiras. Que legal. A gente vai colocar no vídeo a rede social, mas você pode falar também para ajudar. Quais são as redes sociais? Instagram, São Paulo, _FM. Futfem. Futfem, que é futebol feminino. Isso. Então, arroba, né, São Paulo, _Futfem. Muitas páginas, eu desliguei muitas páginas. Não, tudo bem, depois a gente vai colocar aqui embaixo. No link embaixo que vai ficar mais apropriado. E no meio do caminho, a razão de desistência, algumas que não seguem, qual o principal motivo de não irem para frente? Eu vou te falar que são raros. Em 3 anos que eu fiquei na base, nunca houve uma desistência. Aí eu estava no profissional, teve 2 desistências na nossa base, mas desistência... É mesmo? Inclusive de uma menina muito boa, porque o pai era um empresário do interior e ela tinha um namorado, ela ficava longe do namorado, ela era sub-15, ela falou, eu tô cansada de ficar concentrada, tô cansada de viajar e não ficar muito com a minha família, então acho que eu vou ajudar meu pai e vou ficar com a minha família. Então, na verdade, o nível de desistência é baixo no futebol feminino? Muito baixo. É legal ouvir isso. Muito baixo. E nós temos aqui no futebol feminino brasileiro algumas, que é a Marta, a Formiga, a Cristiane, a Kátia Helena, né? Kátia Silene. Quem mais você destacaria no futebol feminino que realmente, desculpa a expressão, ganharam dinheiro, fizeram fama e ficaram ricas, milionárias, vamos dizer assim, vai. Milionárias eu não sei, mas quem conquistou, é que nós tivemos 2 tipos de atletas da época antiga. Nós tivemos as atletas, as pioneiras, que infelizmente, por falta de estrutura, falta de apoio, elas não conseguiram investir nas suas próprias carreiras. Entendi. Para você ter ideia, quando eu entrei no futebol feminino, a geração que eu peguei, que entrou comigo, a mais nova, eu peguei um time com Cici, Roseli, Catilene, Formiga. Boa. Em contrapartida, nós tínhamos Juliana Cabral, Emily, Simone Jatobá, Rosana. Todas essas meninas, Rosana hoje é técnica do Flamengo profissional. Juliana Cabral é jornalista, trabalha na Cazé TV. Foram no meio. Simone Jatobá hoje, ela era técnica da seleção sub-17, agora ela está na FIFA.
Então, ou seja, todas se recolocaram no Dentro do mercado, dentro do estão muito universo. bem. Que bom. Entendeu? Muito Estão bom ver isso. muito bem. E o muito legal é que você ainda vê essas meninas sempre dando a mão para aquelas outras que não puderam atingir. Tá. E me fala uma coisa. Quais são as brasileiras hoje, até para explicar para o público, a gente ouve falar muito da Marta, que faz sucesso fora do Brasil. Quais são as jogadoras femininas que fazem sucesso fora do Brasil hoje? Tem bastante. A Marta, o top. no Orlando, né? Tá no Orlando. A Marta tá no Orlando, tem a Gabi Nunes, gente, eu sou péssima com o nome. Não, mas nós estamos com gente lá fora. Várias meninas, tanto é que a seleção quando convoca, nós temos 30%, 30%, 40% Quase do metade Brasil, aqui, metade lá fora. Tudo fora. Muito fora. Eu sei dessa Gabi. Agora do Corinthians foi um monte nos Estados Unidos, a Duda do São Paulo agora foi pro time americano também. Então, fala americano, você vê que coisa, que paradoxo, né? O futebol no Brasil, o futebol dos Estados Unidos masculino é aquela batalha, chega numa oitava, uma quarta, não passa disso em Copa do Mundo. O futebol masculino americano está crescendo muito. Na Noruega, na Suécia também aquele masculino, mas em compensação feminino desses países, agora com exceção da Espanha, que ganhou o último Mundial, que tem um masculino forte e um feminino. Porque, como se explica isso? Quer dizer, os Estados Unidos, que é um futebol masculino não tão forte, Noruega, Dinamarca, Suécia também não, e tem um feminino tão forte, e nós, em contrapartida, sempre tivemos, não temos mais, né, um masculino forte. Hoje a seleção masculina é um arremedo do que já foi no passado, e nós não temos um feminino tão forte quanto deveria. É engraçado esse paradoxo, né? Mas eu acho que a gente está virando o jogo. Os Estados Unidos, ele começou muito, ele tem na base, né? Nos próprios colleges nos colleges lá tudo, high school. É natural ter o futebol feminino. Só que nas equipes profissionais, eles não têm base, que é uma coisa que a gente tem. Então agora a gente está mais ou menos virando o jogo. Tanto é que a gente já tem conversas com alguns clubes americanos, pelo menos 3 já nos procuraram, para fazer parcerias com a base. Que eles querem entender como que é a base, como que nós funcionamos. Legal saber. Eles não têm base, então, lá no time profissional. Eles não têm base, porque eles sempre buscavam direto nos colleges. College ou high school. High school. Agora não. Não tem mais esse alimento. O futebol crescer, mesmo no Brasil. Nós não temos o número de clubes hoje que nós não temos material humano tecnicamente para suprir todo mundo. Tá, você não acredita isso também, a questão de biotipo mesmo, a questão biológica, elas são mais fortes, as nórdicas são mais fortes, não tem nada a ver. Eu vejo às vezes os jogos de futebol feminino e elas realmente ocupam o espaço do campo com mais facilidade, a cobertura é melhor feita, um rebote sempre pega a segunda bola, você percebe que na questão tática, física tal, elas estão mais evoluídas. Você percebe que as seleções brasileiras, inclusive, elas ficam mais acuadas, você vê fisicamente uma disputa na área. Eu já entrando no detalhe do jogo mesmo. Isso você acha que tem algum tipo de influência também na predominância dessas equipes nórdicas e a americana? Ou não? A questão física mesmo. Vendo o jogo, você vê o jogo. Mas eu acho que é mais ou menos igual ao masculino. Quando você vê um atleta aqui nosso, que você fala, nossa, esse moleque é mó rabisqueira. Não, mas no futebol inglês ele não vai rodar. Por quê? O futebol inglês. Mas é o estilo deles jogarem e o biotipo deles. Mas nesses últimos 5, 6 anos, o investimento que o futebol feminino tem feito com a parte de suplementação é uma coisa assim absurda. Que bom. Preparação física, tudo. Fisiologia, fisioterapia. Tudo. Então a estrutura tá boa. Muito boa. Que bom ouvir isso. Que legal ouvir isso. Eu recebo clubes de fora, apresento, eles ficam até impressionados. O ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso pela La Liga e nós passamos uma semana. A Petrobras levou 30 dirigentes de clubes e alguns convidados de federações e confederações para fazer esse curso na La Liga, onde nós pudemos conhecer a realidade de 3 clubes da Espanha. Aí nós fomos conhecer o Rayo Vallecano,
o Barcelona e um time do meio, eu não me lembro, eu sempre confundo o nome deles, que é um time intermediário, Tá. como se você tivesse um mais simples, um intermediário e o top. E o que mais nos espantou é que nós não estamos tão longe do Não está Barcelona. devendo nada a eles. Nada, absolutamente nada. As realidades são muito parecidas e tem muitas coisas que nós ainda estamos melhores. Pô, que bom. É Legal ouvir impressionante. Eu isso. fiquei muito impressionada com E isso. você, como uma profunda conhecedora do futebol, não só na parte administrativa de gestão, mas também lá, você já foi técnica, já foi de comissão técnica do São Paulo, enfim. Eu assistindo também o jogo, voltando a dizer que eu acho interessante essa discussão. Eu acho que há no futebol feminino do Brasil uma certa indisciplina tática. Indisciplina. Elas às vezes se confundem, se embolam. E nas equipes europeias, eu percebo que elas conseguem se posicionar melhor, se distribuir melhor em campo, ocupar melhor os espaços e tal. Isso que é da própria jogadora ou ainda o nível dos técnicos brasileiros, das comissões técnicas, ainda não estão conseguindo passar a elas o que é necessário para ter um jogo mais de equipe? Novamente eu vou falar, esse jogo também já está virando. Por que está virando? Nós viemos de gerações onde não havia base. Então era tudo instintivo. Mas isso que eu falei, você percebe também ou não? Sim, já melhorou muito. Você vai perceber isso de clube para clube. Quando você traz uma atleta, você fala, eu estou trazendo essa atleta experiente, e é uma baita atleta, mas experiente, e você coloca para falar sobre estratégia, a parte tática, ela tem muito mais dificuldade do que você pegar uma menina que teve base. A menina que teve base, ela é muito já mais vai. disciplinada, Sim. porque ela já veio. Ela já veio da base nessa estrutura. A menina que não teve base, normalmente ela é mais instintiva. Ela obedece taticamente, mas ela tende a ter alguma coisa de disciplina. Disciplina Mas já tática. mudou bastante, até as próprias comissões técnicas. Antigamente, a comissão técnica, eu falo até por nós, a comissão técnica que nós tínhamos, isso que eu tinha Zé Duarte, comecei com Zé Duarte, uma baita Zé comissão Duarte. técnica, mas era outro tipo de comissão técnica, imagina, que nós tínhamos uma pessoa para estudar o jogo, o atleta, e passar esse perfil antecipadamente para você estudar para o jogo, mas nunca. Não tinha nada disso. Você dava 3, 4 toques, fulano joga assim, joga assado e tal, e você ia para aquilo. Hoje você tem até o DNA. Até quase que você consegue prever o que a pessoa vai pensar no jogo. Então, e essa questão é uma questão interessante, vamos tocar nesse assunto. Todos nós sabemos, é indiscutível, que a mulher tem a questão do TPM, a questão menstrual e tal. Eu sempre falo isso, nós vamos um torneio de tênis, a tenista está lá, começa a ver o torneio, aí ela cai. Eu uma vez conversando com o Zé Roberto Guimarães, grande Zé Roberto Guimarães, o maior vencedor olímpico, tricampeão olímpico, tanto masculino quanto feminino, uma coisa impressionante, ele explicando para nós, uma vez num bate-papo, que ele, quando assume a seleção de vôlei, teve que fazer uma tabela lá atrás, menstrual, para entender se exige menos o treino, você entende mais a irritabilidade da mulher. Isso é uma questão discutível, não vamos aqui entrar nessa polêmica, tá? Isso é uma questão biológica, uma questão fisiológica, não vamos aqui, ela existe, ponto final. E eu imagino que também no futebol, claro, no futebol feminino, às vezes isso interfere no desempenho da mulher. Como é que trabalhar isso? Ou seja, aquela questão hormonal mesmo da mulher. Tem um momento que ela pode desempenhar melhor, outro não. Tem mulheres que têm com relação ao período menstrual, ficam absolutamente, né? Sim. Como que trabalhar isso? Como é que vocês fazem no dia a dia? Por incrível que pareça. E isso existe realmente. Muito, né? Que bom muito. Ouvir. Mas isso é uma coisa que dá para solucionar. É que ainda no Brasil, muitas atletas elas não aceitam, por exemplo, colocar um implante. Uma mulher não precisa menstruar. Não é necessário menstruar. Isso já o próprio médico explica. Mas muitas delas acham que elas vão receber uma carga de hormônio, que esse hormônio vai fazer mal, vai ter algum problema. E não é isso. Porque quando ela está no período menstrual é terrível. E a chance de lesão aumenta. Por quê? Porque ela baixa a imunidade. Nesse sentido, claro. Mas o desempenho muda, não muda? Totalmente, totalmente.
Totalmente. O lado cognitivo diminui. Muda muito, muito, muito. Interfere absurdamente. Você tem meninas que têm muitos efeitos colaterais e meninas que não têm nenhum, teoricamente nenhum. Teoricamente, efeito colateral, mas fisiológico sempre. Não tem como você não tirar. Então, no esporte feminino, indiscutivelmente, isso a gente sabe, mas é bom sim. Essa é uma questão que tem que ser considerada no desempenho de um time, ou até mesmo em questão individual, né? Você pega uma jogadora de tênis, uma nadadora, pô, ela pegou ali, você percebe nitidamente que ela não tem aquela energia, fica mais irritada, tal. É uma questão que realmente... Mas isso hoje você... É contornável. Isso hoje você pode substituir através de implantes hormonais. O anticoncepcional. É o anticoncepcional. Já me falaram. Ao invés de você tomar um anticoncepcional todos os dias, como toda e qualquer mulher que tem o período de fértil, você simplesmente coloca um implante e fica 3 anos, 4, ou coloca um DIU. Coloca um DIU, fica 5 anos. Eu não sou... Entendeu? Eu não entendo. Mas... Raríssimo você encontrar. E o desempenho aí, ele fica equalizado. Fica equalizado, porque no período onde a taxa hormonal dela cai, ela está sendo substituída pelo artificial. Então, você faz equilíbrio. Mas é raríssimo os casos das meninas que tem. É legal, mas é interessante. Né? O futebol feminino tem umas nuances. Muito diferente. A briga com o namorado, aquela questão de em casa... É muito diferente. Tem que ter. Então você, no fundo, tem que ser tudo meio que psicólogo também, né? Como no masculino, né? Total. Porque hoje são os bebezões o futebol masculino. Eu acho que o futebol feminino, ele tem umas vantagens que até a própria atleta não consegue enxergar, e ele tem algumas desvantagens diante do masculino. É uma coisa até que a gente conversa meio em coxia, assim, de percepção. Hoje, você vê o pessoal fazendo meme com o garro, quando o garro sai mexendo numa blusa. As meninas, elas se apresentam na mídia com a esposa, com a namorada, e tranquilamente. Então eu acho que isso é um ganho. Essa questão tem muito no futebol feminino, a homossexualidade. Sim. Mas ela é mais leve, elas assumem com mais naturalidade, né? Então, mas eu acho que o futebol masculino perde muito. Não tem. A gente não sabe de ninguém no masculino. Se tem, não então, sabe, lógico que tem. Isso ter. Lógico que tem. É impossível. Isso é que é engraçado. Nós comentando aqui das principais jogadoras do Brasil, podemos falar isso com tranquilidade. As principais jogadoras são assumidamente homossexuais. A Marta, a Formiga, a Cristiane. Com uma tranquilidade. E muito legal. Claro. Natural. Então, eu acho que isso é um ganho. Porque imagina o sofrimento de um jogador do masculino não poder assumir isso. Porque ele é execrado. Estou falando masculino, não só futebol. Qualquer esporte, né? Você já viu até no próprio vôlei, onde tem um público diferenciado, mas ainda assim teve os dois rapazes aí que assumiram, foi na ocasião, foi. Exatamente. Então eu acho que o futebol feminino, elas são muito privilegiadas. E já começa na base ou não? Já começa ali embaixo, na categoria de base? Não, tem alguns casos, sim, mas nada... Nada. É bem natural, é uma coisa que a gente... nem leva em conta, né? Como deve ser também, né? Exatamente. O tratamento tem que ser esse. Natural, tratamento normal. Veja. Não, mas é interessante esse assunto também, né? As mulheres têm algumas determinadas questões que tem que ser tratado com mais carinho, indiscutivelmente que tem, né? E vocês, como dirigentes, técnicos e tal, tem que estar preparado para isso. Exatamente. Cléo, muito obrigado. Fala aí o que você acha mais do futebol feminino aí para a gente finalizar, dar o seu recado pro pessoal, o que precisa pro futebol feminino explodir de vez no Brasil. Então, se aproximou de uma Copa do Mundo aí, como você vê tudo isso. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra tê-la aqui, uma grande conhecedora do nosso futebol feminino, como dirigente, como técnica, de um grande clube que é o São Paulo, que faz um belíssimo trabalho, como você acabou de mencionar aí. A gente fica muito feliz de ouvir tudo isso. Muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. Um prazer. Acho que ter esse espaço onde a gente possa conversar um pouquinho e trazer um pouquinho mais o pessoal para perto é grandioso para a modalidade. Quem não conhece o Morumbis e quer ter essa oportunidade, vá. Não importa se você torce ou não torce para uma das duas equipes, mas vá prestigiar o futebol feminino e vá passar uma tarde gostosa com a tua família. Legal. Pessoal,
Estive aqui mais uma vez com a Cléo Prado, grande dirigente, conselheira vitalícia do São Paulo, uma grande conhecedora de futebol feminino, está nesse universo há 20, 30 anos, tal, conhece tudo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, nos acompanhe nas redes sociais, vamos subir daqui a pouco o link aqui. Mais uma vez, o nosso Sobretudo foi gravado aqui nas dependências do WTCC Nuna Berrini, nos estúdios da PKT Studio, estrutura maravilhosa. Também agradecer a presença do Renato Prado Ferreira, marido da Cléo, grande um membro muito atuante também do São Paulo, lá sempre atuou dentro das categorias de base, lá no social, está aqui nos prestigiando. Agradecer a tua participação mais uma vez, nos vemos na próxima entrevista, nos acompanhe nas redes sociais, muito obrigado, fique com Deus, um forte abraço, tamo aí. Valeu, galera, tchau, Cléo, obrigadão, querida. Obrigada. Valeu muito, é isso aí.